Alô, guerreiros e guerreiras que acompanham esse canal, uma ótima quarta-feira para nós e que Papai do Céu continue abençoando você e a sua família. Antes de entrarmos no assunto principal, que é a resolução das 30 questões de direito administrativo, eu tenho 3 pontos para falar com você rapidinho. Primeiro, se você não viu o vídeo de ontem, vai lá e dá uma moral. Direito Constitucional, artigo 144, Segurança Pública. Serve muito bem para quem vai fazer DEPEN e serve para quem vai fazer Guarda Municipal de Gravatá, assim como essas questões de direito administrativo. E, consequentemente, serve para outros concursos. Beleza? Segundo ponto, quero dizer que aqui não é uma aula. Eu não vou te ensinar. Eu simplesmente estou gravando a minha tela em um site de questões. Então, juntos nós vamos exercitar. Essa lei, por exemplo, eu não sou muito bom, então certamente eu irei errar várias questões. Então, o que é que eu te aconselho? A dar pausa, a ler do teu jeito. Quando eu acertar uma questão sabendo o porquê, aí nós vamos comentar sem necessário eu ir para os comentários. Beleza? Quando eu acertar sem souber, nós vamos ler os comentários. Quando eu errar, nós vamos ler os comentários. Aí você vai ter uma outra oportunidade de pausar e tirar print, ou pausar e fazer uma anotação complementar e ter o material. Deu para entender? Tamo junto? Terceiro ponto. Se você não é inscrito no canal, já dá aquela moral. Curte, comente e compartilhe esse vídeo para eu saber se esse formato de questões é bom, se dá certo. No vídeo de ontem, foi mais de 1 hora. Então assim, cansa a voz, certo? Então, dá aquela moral. Me diz se esse formato de questão é interessante para você. Eu espero que te ajude. Nem todo mundo tem condições de investir em um site de questões. E esses vídeos, elas irão servir para intensificar os teus estudos. Espero te ajudar de todo o coração. Beleza? Que Papai do Céu continue te abençoando e que você continue dando os passos para a realização do teu sonho, tá bom? Vamos começar? Vamos embora. Questão de número 1. É uma questão do ano de 2020, certo? Analista ministerial. É hipótese de inexigibilidade de licitação à contratação de profissional ou empresa de notória especialização para fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras de natureza singular, quando houver inviabilidade de competição. Eu acho que essa questão ela está certa. É a hipótese de inexistir uma licitação para a contratação de um profissional ou empresa de notória especialização. Para fins de quê? De fiscalizar, supervisionar e gerenciar obras de natureza singular, quando houver inviabilidade de competição. Certo? Acho que está certo. Muito massa. Pronto. Eu acabei de compartilhar com vocês uma maneira de como eu resolvo as questões. Beleza? Só para ver se o meu pensamento está correto. Vamos ver aqui. Lei 8.666/93, artigo 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição em especial. 2. A contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Artigo 13º, artigo 13. Para fins desta lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos à fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços. Show de bola. Printou? Vamos para a próxima questão. Questão número 2. Situação hipotética. Após investigação conduzida pelo Ministério Público no combate a fraudes licitatórias, Bernardino, servidor público efetivo da Secretaria de Educação do Ceará, foi denunciado e condenado na modalidade tentada pelo crime de impedir a realização de ato
de procedimento licitatório, conforme disposto na Lei de Licitações e Contratos. Assertiva, como a situação é de delito tentado, Bernardino não estará sujeito à perda do cargo público que ocupa. Eu acho que está errado. Lá na própria lei tem dizendo que a tentativa também conta, então eu acho que está errado. Ele pergunta, com essa situação, Bernardino não estará sujeito a perda? Estará sujeito a perda, sim. Responder. Show de bola. Vamos ver o comentário. Gabarito errado. Artigo 83. Os crimes definidos nesta lei, ainda que simplesmente tentados, sujeitam aos seus autores, quando servidores públicos, além das sanções penais, a perda do cargo, emprego, função ou mandado eletivo. Muito bom. Deixa eu ver se tem algum outro comentário útil. Beleza? Tudo a mesma coisa. Aqui, ó. O plus. A pena imposta será acrescida da terça parte, quando os autores dos crimes previstos nessa lei forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de confiança em órgão da administração direta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública ou outra entidade controlada direta ou indiretamente pelo poder público. Muito bom. Será acrescida da terça parte. Próxima questão. Questão número 3. A alienação de imóveis da administração pública direta mediante dação em pagamento depende de autorização legislativa e de avaliação prévia, sendo dispensada a licitação. Eita, dispensa de licitação. Eu sei que a regra é licitar, a exceção é contratação direta. Alienação de imóveis da administração pública direta mediante dação em pagamento depende de autorização legislativa e de avaliação prévia. Beleza? Sendo dispensada a licitação, acho que está errado. Sendo indispensado, não? Acho que sim, vamos ver. Errei. Caceta, jurava que eu ia acertar essa questão, ó. Quando a gente erra, tendo a certeza que acertar é pior. Gabarito certo. A alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades da autarquia e fundacionais, e para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência e etc, etc, etc. Então, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade tal. Senhoras e senhores, cuidado para não confundir artigo 17 com 19. Artigo 17. A administração pública realiza a dação em pagamentos para quitar dívida. Licitação dispensada. 19. A administração pública adquire imóvel para dação em pagamento ou procedimento judicial. Pode, posteriormente, vender por concorrência ou leilão. Ainda, cadê? A alienação de imóveis da administração pública direta mediante dação de pagamento depende da autorização legislativa e de avaliação prévia, sendo dispensada a licitação, sendo dispensada. Não entendi. Apesar da questão gerar uma confusão mental entre 17 e 19, quando a questão falar em alienação de imóveis mediante dação em pagamento, está querendo dizer que a administração vai alienar o imóvel através da dação em pagamento. Sério? O que seria dação em pagamento? De uma maneira simplificada, seria a administração pública, em vez de quitar sua dívida com o credor através de dinheiro,
dá em pagamento algum bem seu. Por isso, mesmo no caso em que vai alienar um imóvel mediante dação em pagamento, a administração pública deve autorização legislativa e só pensar na origem do imóvel. É só pensar na origem do imóvel. Originalmente, ele é bem público e sabemos da dificuldade de alienar um bem público, já que em regra é proibida. Ocorre que, nos casos de bem dominical, bem público não destinado a qualquer atividade pública, excepcionalmente admite-se a alienação. E é exatamente esse tipo de bem que trata a questão, artigo 17, que fundamenta a resposta. A alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Quando imóveis dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais. E para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência. Dispensada esta nos seguintes casos: dação em pagamento. Puxa vida, agora sim eu entendi. Dação em pagamento. E a questão falava que alienação de imóveis da administração pública direta mediante dação em pagamento depende de autorização legislativa e de avaliação prévia, sendo dispensada a licitação. Verdade. Nessa situação de dação em pagamento. Próxima questão de número 4. Veja o tempo que a gente perdeu. Perdeu não, o tempo que a gente investiu na questão do número 3. Mas eu acho válido, não tem problema. Comprovado superfaturamento em um processo de contratação direta, a responsabilidade do fornecedor e do agente público que originaram o dano causado à fazenda pública é solidária. Não entendi nada. Vamos ler de novo. Comprovado superfaturamento em um processo de contratação direta. Contratação direta é quando foi dispensada a licitação. A responsabilidade do fornecedor e do agente público que originaram o dano causado à fazenda pública é solidária. Deixa eu traduzir a pergunta. A responsabilidade do fornecedor e do agente que originaram o dano causado seria a dispensa da licitação? O dano causado à fazenda pública é solidária se eu estiver traduzindo da maneira correta. Que ele fala em dano causado, que é o ato de pular a parte de licitação, então é solidária. A gente entende que quando há uma contratação direta, é uma dispensa de licitação, é um ato solidário. Eu entendo dessa forma. Se eu traduzir da maneira correta, não sei. Acertei. Eu acertei a questão. Se eu traduzir da maneira correta, aí é outra história. Vamos ver o comentário aqui. Artigo 25. Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à fazenda pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Essa resposta me deu um outro entendimento. É inexigível a licitação quando houver a inviabilidade de competição especial, certo? O que tem a ver? Na hipótese deste artigo, e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à fazenda pública, o fornecedor ou prestador de serviço, e o agente público responsável.
sem prejuízo de outras sanções legais. A resposta já está essa solidariedade que está confundindo. Mas, se vier uma questão na prova dessa mesma forma, e eu traduzir dessa mesma forma, porque eu acho que a minha tradução da questão ela foi errada, mas chegou a resposta correta. Então na prova eu também acertaria. Mas é algo a se investigar e entender mais a palavra aqui solidária. Porque superfaturamento entendo como uma coisa errada. Comprovado superfaturamento em um processo de contratação direta. A responsabilidade do fornecedor e do agente público que originaram o dano causado é solidária. Tem que entender a palavra solidária. Quando acabar aqui, eu vou entender isso aí. Próxima questão, questão de número 5. Acerca de dispensa e inexigibilidade de licitação. No processo de dispensa, a comprovação da razoabilidade dos preços é imprescindível, enquanto no processo de inexigibilidade, essa exigência é dispensável em razão da completa inviabilidade de competição. Calma. No processo de dispensa, a comprovação da razoabilidade dos preços é imprescindível, enquanto no processo de inexigibilidade em existência é dispensável a razão da completa inviabilidade de competição. Certo, essa parte aqui, ó, a exigência de licitação é dispensável em razão de completa inviabilidade de competição. Está certo. Eu não sei se no processo de dispensa a comprovação de razoabilidade dos preços é imprescindível. Não sei. Até aqui eu não sei. Essa parte aqui eu não sei. No restante está certo. Se o restante está certo, eu não sei a questão, eu vou botar como certo. Errei, tá vendo? Lembrando, na hora da prova, ou quando eu estou fazendo simulado, eu não respondo uma questão desse tipo. Porque na prova do DEPEN, eu só vou responder, diferente da PM Alagoas 17 e 18, as questões que eu souber 100%. Beleza? Errei. Por que eu errei? Errado. No parágrafo único, o processo de dispensa de inexigibilidade ou de retardamento previsto neste artigo será instruído no que couber os seguintes elementos. Justificativa do preço. Se fosse assim, um show de Caetano Veloso poderia ser contratado por 100 bilhões de reais. Seria uma forma mais fácil de corrupção, lavagem de dinheiro, entre outros crimes. Artigo 26. As dispensas, inexigibilidade e o retardamento deverão ser comunicados dentro de 3 dias à autoridade superior para a ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 dias. A ratificação, ser só 5 dias, como condição para a eficácia. Parágrafo único. O processo de dispensa de inexigibilidade ou de retardamento previsto neste artigo será instruído no que couber com os seguintes elementos: caracterização da situação emergencial calaminosa ou de grave e iminente risco à segurança pública, que justifique a dispensa, razão de escolha do fornecedor ou executante, justificativa de preço, documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. É isso, pessoal. Bateu o print? Anotou? Próxima questão. Na licitação para registro de preços, é necessário indicar a dotação orçamentária na fase interna do procedimento licitatório. Não entendi nada. Essa era uma questão que eu não iria responder na prova, por exemplo. Mas vamos lá, né?
Na licitação para registro de preços, é necessário indicar a dotação orçamentária na fase interna do procedimento licitatório. Certo. Errei. Tá vendo? Lógico que eu errar. Decreto. Quando vai para a jurisprudência, ó, além da letra de lei, algo mais longe eu me perco. Regulamenta o sistema de registro de preço. Artigo 7º. Parágrafo 2º. Na licitação para registro de preço, não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização de contrato ou outro instrumento hábil. Não é necessário indicar a dotação, visto que o órgão ou ente está apenas formando uma ata de preço para futuras contratações. A necessidade de indicar dotação está apenas na hora de formalizar o contrato por escrito. Pode estar errado. Beleza, tá aqui, ó. Bateu o print. Próxima questão. No questão número 7. No pregão para a aquisição de bens comuns, é ilegal a indicação de marcas, exceto quando houver justificativa técnica que indique a qualidade do material a ser adquirido. No pregão para a aquisição de bens comuns, é ilegal a indicação de marcas, exceto quando houver justificativa técnica que indique a qualidade do material a ser adquirido. Pensando assim, né? Está lá registrado que aquele material é de alta qualidade, que está regulado. Pensando assim, tem que ter a marca, né? Pensando assim, traduzindo a questão, né? Acertei. Vamos ver se eu traduzi da maneira correta. Vixe. Jurisprudência do STU, do TCU. Vixe. Gabarito certo. Lei do pregão. Nada fala sobre a possibilidade de indicação de marcas no que tange ao processo licitatório. Aplicam-se assim subsidiariamente as regras gerais de licitação. Na Lei 8666. E o que prevê a 8666? Em regra, é proibida a indicação de marca e a exceção vem prevista no artigo 7º. Olha, que engraçado. Em regra, é proibida a indicação de marca. E aqui deu como certo. Aqui, ó, pessoal, certinho aí, ó. Tirou o print? Próxima questão. Questão número 8, também de 2020. Só questão atual, viu? A existência do fornecedor exclusivo de determinado produto é hipótese de inexigibilidade de licitação. A existência de fornecedor exclusivo de determinado produto é hipótese de inexigibilidade de licitação, certo? Parabéns. Não vou mostrar os comentários porque a gente já resolveu a questão sobre isso. Beleza? Próximo. Questão anulada, ele não dá a possibilidade de resolver. Questão 10. O princípio do julgamento objetivo visa afastar o caráter discricionário quando da escolha de propostas em processo licitatório, obrigando os julgadores a se ater aos critérios prefixados pela administração pública, o que reduz e delimita a margem de valorização subjetiva no certame. Não entendi nada. O princípio do julgamento, considerando essa situação hipotética, tem uma situação hipotética aqui, ó. Após processo licitatório na modalidade concorrência, que eu vou chegar nessa parte ainda, determinada empresa foi contratada para reformar imóvel pertencente à administração pública, por enfrentar, no entanto, graves problemas financeiros, essa empresa deixou de realizar 30% da obra.
o que equivale a uma monta de 250 mil. Por isso, a administração pública pretende contratar outra empresa para finalizar a obra. Só roubo. Considerando essa situação hipotética, julgue o próximo item. O princípio do julgamento objetivo visa afastar o caráter discricionário quando da escolha de propostas em processo licitatório, obrigando os julgadores a se ater aos critérios prefixados pela administração pública, o que reduz e delimita a margem de valorização subjetiva no certame. Certo. Vamos ver aqui por que está certo. Gabarito certo. Artigo 30. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. A seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatados. Julgamento objetivo. Artigo 44. No julgamento das propostas, a comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos em lei. Artigo 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a comissão de licitação ou responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato do convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente neles referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos. Show? Tá aí, ó. Bate o print ou anota. Tranquilo? Próxima questão. 11. De acordo com a lei, configura crime de fraude em licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias ou contrato dela decorrente com prejuízo à fazenda pública. Como é? De acordo com a lei, configura crime de fraude em licitação para aquisição ou venda de bens ou mercadorias ou contrato dela decorrente com prejuízo da fazenda. Reduzir preços de bens ou mercadorias, entregar uma mercadoria para outra, ordenar despesa não autorizada por lei, prestar garantia sem contra-garantia e onerar a proposta ou a execução do contrato, ainda que justificadamente. Não entendi nada. De acordo com a lei, configura crime de fraude em licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias ou contrato dela decorrente com prejuízo à fazenda pública. O que é que configura crime em licitação instaurada para aquisição de venda? Reduzir, entregar, ordenar, prestar, onerar. Não sei. Oficial de Justiça, questão. Bomba. De acordo com a lei, configura crime de fraude em licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias com prejuízo à fazenda. De acordo com a lei, configura crime de fraude em licitação. Configura crime de fraude em licitação. Reduzir preço dos bens, entregar uma mercadoria por outra, ordenar despesa não autorizada, prestar garantia com contra-garantia, onerar a proposta ou execução do contrato,
ainda que justificadamente. Não sei, mas eu ia na letra E. Errei. A letra B, entregar uma mercadoria por outra. Entregar uma mercadoria por outra. Eu achei que podia. Artigo 96. Não quer acertar. Fraudar em prejuízo da fazenda pública a licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias ou contrato dela decorrente, elevando arbitrariamente os preços, imaginei, vendendo como mercadoria ou vendendo como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada ou deteriorada. 3. Entregando uma mercadoria por outra, alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida, tornando por qualquer modo injustamente mais onerosa a proposta ou execução do contrato. É isso aí, pessoal. Gabarito letra B. Deu print? Simbora. Questão número 12. Para a aquisição de bens e serviços comuns, isto é, aqueles cujos padrões de desenvolvimento e qualidade possam ser objetivadamente definidos por edital mediante especificações usuais no mercado à licitação. Como é? Para aquisição de bens e serviços comuns, isto é, aqueles cujos padrões de desenvolvimento e qualidade possam ser objetivamente definidos por edital, mediante especificações, uso no mercado, a licitação. A licitação é dispensável, pode ser feita na modalidade pregão, modalidade eu não vi ainda. Para a aquisição de bens e serviços comuns, os padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos por edital, mediante especificações usuais no mercado da licitação. Não sei, vou chutar aqui. Vou chutar numa alternativa que eu conheço. Não vou chutar em uma alternativa que eu não sei, certo? Vai que, certo? Letra B pode ser feita na modalidade pregão. Olha aí. Resuminho do que você não pode esquecer no pregão. É para bens e serviços comuns que possam ser objetivamente descritos. Só admite o critério de menor preço, prazo apresentação das propostas não inferior a 8 dias úteis, certo? Prestados a partir da publicação. Suas fases são invertidas. É muito grande esse comentário. Não vou ler esse comentário não, pessoal. Lei de pregão, artigo 1º. Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade pregão, que será regida pela lei. Tem que saber isso aqui, ó. Parágrafo 1. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos desse artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos por edital, por meio de especificações usuais do mercado. É isso aqui o que eu preciso saber. Douglas, você normalmente leria esse comentário aqui, o primeiro grandão? Sim, mas eu não quero que o vídeo fique longo. Minha voz já está indo embora já. Beleza? Próximo vídeo. Próxima questão. Ainda 2020. Auxiliar Judiciário TJ. A legislação prevê a inexigibilidade de licitação em caso de coleta, impossibilidade jurídica de competição entre os participantes. Acredito ter encontrado a minha alternativa.
certo? Impossibilidade jurídica de competição entre os participantes. Letra B. Acabou o assunto. Geralmente, quando as questões vêm de alternativas e eu leio uma alternativa que eu sei que é a resposta, eu já não leio o restante. Quando é uma alternativa que eu acho que é, aí eu faço uma marcação nela lá e continuo lendo o restante das alternativas. Beleza? Aqui eu não vou ler o comentário porque nós já resolvemos questões sobre esse assunto. Próxima questão. Assinale a opção que apresenta a única modalidade licitatória possível para a alienação de bens imóveis pertencentes a órgãos públicos do Estado. Assinale a opção que apresenta a única modalidade licitatória possível para a alienação de bens imóveis pertencentes a órgãos públicos do Estado. Eita! Sistema de registro. Eu vi, a gente leu um comentário sobre esse assunto, mas não vi a questão da modalidade. Sistema de registro de preço. Convite, tomada de preço, concorrência, leilão. Assinale a opção que apresenta a única modalidade licitatória possível para a alienação de bens imóveis pertencentes a órgão público do Estado. E aí? Sistema de registro de preço, convite, tomada de preço, concorrência, leilão. Eu não sei, vou marcar leilão. É concorrência. Ó. A alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Quando imóveis dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais e para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá da avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência. Eu tenho certeza que eu li esse artigo 17 em outro comentário, para vocês verem que mesmo consultando praticamente o cara é uma questão. Atenção, se a aquisição dos imóveis for proveniente da ação em pagamento ou de procedimentos judiciais, pode ser adotado o leilão nos moldes do artigo 19, da ação de pagamento ou procedimento judicial. Tá vendo? Concorrência. Eita, fui seco em leilão aí, eu fui seco em leilão, também fui. Vamos lá. Questão 15, de acordo com a lei. Configura crime de fraude em licitação instalada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias ou contrato dela decorrente com prejuízo à fazenda pública. Como é? Reduzir preços de bens dos bens e mercadorias, entregar uma mercadoria por outra, ordenar despesa não autorizada por lei. A gente já resolveu uma questão sobre essa? Acho que sim. Acho que sim. E se eu te disser que eu sei a resposta, estou mentindo. Ordenar despesa não autorizada por lei e entregar uma mercadoria por outra. Acho que é aqui, ó. Entregar uma mercadoria por outra. Tá vendo? Próxima questão. XVI. Determinado órgão público deseja contratar uma associação de pessoas com deficiência física para o fornecimento de mão de obra. O valor da contratação é de 10 milhões. Preço compatível com o praticado no mercado. A associação é de comprovada idoneidade e não tem fins lucrativos. Nesse caso, a licitação é obrigatória.
Não é isso? Determinado órgão público deseja contratar a associação para pessoas de deficiência física para fornecimento de mão de obra. O preço compatível é obrigatório. Dispensável. Agora pronto, velho. Quando penso que eu estou entendendo. Artigo 24. É dispensável a licitação na contratação de associação de portadores de deficiência, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da administração pública, para a prestação de serviço ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Puxa. Aí ele fala aqui, ó, os tipos de licitação. Dispensável, licitação dispensada determinada por lei, inexigível, licitação deserta. E aí, pessoal, bota o print aí, eu não vou ler esse tipo de licitação não. Beleza? Próxima questão. As práticas relativas às obras públicas e à contratação de serviços têm se voltado cada vez mais para o desenvolvimento de estratégias que possibilitem fomentar o desenvolvimento local, bem como para dimensões de sustentabilidade. Nesse contexto, a administração pública pode e deve organizar seus editais de licitação considerando essa perspectiva. Com relação a esse assunto, é correto afirmar que as características de uma licitação sustentável, além daquelas exigidas para outras licitações incluem estabelecer critérios de julgamento, apontar indicadores, estabelecer a possibilidade, promover a inovação, permitir a escolha pelos preços mais vantajosos. Para a licitação. Com relação a esse assunto, é correto afirmar que as características de uma licitação sustentável, além daquelas exigidas, inclui características de uma licitação sustentável. Estabelecer critérios de julgamento a partir dos princípios de eficiência. Apontar indicadores e metas de desempenho. Estabelecer a possibilidade de registro de preço. Promover a inovação e melhoria no uso de recursos. Promover a inovação e melhoria no uso de recursos e insumos utilizados para a administração pública. Acertei, pai. Por que ela citou essa questão 2? Meu irmão falou em licitação sustentável e fui pelo lado mais leve, pelo mais conto de fadas que eu encontrasse aqui. Promover a inovação e melhoria no uso de recursos e insumos utilizados para a administração pública. Mas vamos ver o comentário, né? O comando inteiro da questão aponta para a sustentabilidade e, dentre as alternativas, a única que contextualiza a sustentabilidade é a letra D, quando fala sobre melhoria do uso de recursos e insumos. Pronto, foi mais ou menos o pensamento que fez eu acertar a questão aqui. De acordo com Maria, o princípio da sustentabilidade ou da licitação sustentável liga-se à ideia de que é possível, por meio de procedimento licitatório, incentivar a preservação do meio ambiente. Tá vendo que é algo bem, assim, bem, o cara certo. A licitação sustentável deve priorizar a escolha de produtos, serviços e bens que atendam a critérios de sustentabilidade ambiental. No entanto, não poderá estabelecer restrições que comprometam o tratamento igualitário e o caráter competitivo do processo licitatório. Deve-se, portanto, compatibilizar o princípio da isonomia com o da licitação sustentável. Beleza?
eu tenho uma noção desse entendimento. Quando vai para a questão, é que sempre eu me perco. Acontece muito isso. Eu até posso saber o assunto, mas quando vem para a questão, eu me perco. Questão número 18. Em processo licitatório realizado pela Fazenda Pública, Rui elevou arbitrariamente os preços das mercadorias que seriam adquiridas, sendo por isso condenado à pena de detenção e multa. Nesse contexto, a pena de multa arbitrada a Rui, de acordo com o disposto na lei, será dispensada, descontada, revertida, calculada, estimada. Não sei, mas vamos ler primeiro estimada, certo? Sendo por isso condenada à pena de detenção. Aí pergunta que de acordo, a pena de multa arbitrada a Rui, de acordo com a lei, será estimada com base no valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível por Rui. Faz sentido, né? Calculada em índice superior a 5% do valor, revertida ao fundo penitenciário, sei lá, descontada, vou botar aqui, ó, acertei, tá vendo? Estimada com tradução, entender a questão. A pena de multa arbitrada a Rui, de acordo com o disposto na lei, é estimada com base no valor da vantagem que ele levou, ou que ele pensou em levar, aumentando os preços, entendeu? Dispensada não é, descontada, se ele fez o serviço, não sei, descontada, não sei, revertida, não, calculada, 5%, ele já deu um percentual ali, em cima de algo que não sabe nem o valor. Então, pensando nessas eliminações, eu chego à letra E e acerto. Comentários. A pena de multa combinada nos artigos 89 e 98 desta lei consiste no pagamento de quantia fixada na sentença e calculada em índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ao potencialmente auferível pelo agente. Os índices a que se refere esse artigo não poderão ser inferiores, tá vendo? A 5%, nem a 2%. Não poderão ser inferiores a 2%, nem superiores a 5% no valor do contrato licitado ou celebrado com dispensa ou inexigibilidade de licitação. O produto da arrecadação da multa reverterá conforme o caso à Fazenda Federal, Distrital, Estadual, Municipal. Pense num assunto chato, velho. Pense. Bateu o print? Próxima questão, 19. Ao contratar um serviço pela modalidade pregão, lá vem ele de novo, a licitação encerrou-se com manifestação imediata e motivada do licitante. Nessa situação, eu vi isso aí, velho, lá em cima, mas eu não sei. Ao contratar o serviço pela modalidade pregão, a licitação encerrou-se sem A licitação encerrou-se sem manifestação imediata e motivada por licitante. Certo. A adjudicação é realizada pela autoridade competente e a homologação é feita pelo gestor do contrato. Certo. A adjudicação e a homologação são realizadas pelo pregoeiro. A adjudicação é realizada pelo pregoeiro e a homologação é feita pelo gestor do contrato. A adjudicação é realizada pelo pregoeiro e a homologação é feita pela autoridade competente. A adjudicação e a promulgação são realizadas pela autoridade competente. Pelo que a gente respondeu lá em cima, a adjudicação ela é realizada pelo pregoeiro, não é isso? Acho que é. Então, letra A diz que é realizada pela autoridade competente, a gente acha que não, eu acho que não.
A adjudicação é a homologação realizada pelo pregoeiro. A homologação também, não sei, velho. A adjudicação é realizada pelo pregoeiro, letra C. A adjudicação é realizada pelo pregoeiro, letra D. E a adjudicação e a homologação são realizadas pela autoridade. Ou é C ou é D, eu acho. E a homologação é feita pelo gestor do contrato ou a homologação é feita pela autoridade competente? Vixe, não sei, velho. Letra C. Poxa vida, velho. Olha aí, ó. Caramba. A adjudicação é realizada pelo pregoeiro. Isso aí eu acertei no pensamento. Só que a homologação é feita pela autoridade competente. Poxa vida, velho. Próxima questão é uma questão que não precisa a gente ler o comentário, que a gente já resolveu lá em cima. A gente só ficou sabendo agora da homologação. Pelo menos eu fiquei sabendo agora. É pela autoridade competente. Beleza. 20. Acerca das licitações e contratos. No âmbito do regime diferenciado de contratações públicas, o regime de execução indireta de empreitada integral é admitido pelas obras, ainda que não exija o respectivo prejeito executivo. Sei lá, não sei nem para onde vai. No âmbito do regime diferenciado. Regime diferenciado, eu só lembro do RDD. No âmbito do regime diferenciado de contratações. Certo, tem um regime diferenciado, tem. O regime de execução indireta de empreitada integral é admitido para obras, ainda que não exista o respectivo projeto executivo. Errado. Galera, ainda que não exista respectivo projeto executivo, quando eu li isso aqui, eu disse o restante não faz sentido se não tiver o projeto. Aí marquei errado. Esse pensamento me fez acertar. Não estou dizendo que é o correto. Os comentários. Artigo 7º. É proibida a realização, sem projeto executivo, de obras e de serviços de engenharia, para cuja concretização tenha sido utilizado o regime diferencial contratual, qualquer que seja o regime adotado. Olha aí, papai. Tá vendo? Regime diferenciado de contratações. No âmbito do regime diferenciado de contratações, o regime de execução indireta de empreitada integral é admitido para obras. Beleza, show de bola. Ainda que não exista o contrato, não, está errado. Próxima questão. Pessoal, não esqueçam de se inscrever. Não esqueçam de deixar um comentário. Tá sendo bom, não tá? O que é que vocês sugerem? Beleza? Não esqueçam de fazer isso não. Ó, questão anulada. Próxima questão, 22. No âmbito do regime diferenciado de contratações, o regime de execução indireta de empreitada integral é admitido para obras, certo? A fim de que, ainda que não exista o contrato. Errado, a gente acabou de responder, né? Acabamos de responder. Próxima questão. O cara já tá sem voz. Em questão alternativa. Aí ferra, né, velho? Na área de gestão de determinado órgão público, solicitou a abertura de licitação para a contratação de desenvolvimento de um sistema de gestão corporativa. Por desconhecer esse mercado específico, a equipe de TI do órgão solicitou consultoria a uma empresa de desenvolvimento para a elaboração de minuta do edital e do projeto básico. Posteriormente, soube-se que a referida empresa também participou do processo licitatório. A respeito dessa situação hipotética, é correto afirmar que, de acordo com a lei, a participação da empresa de consultoria no processo licitatório é regular, irregular, regular, irregular, regular. Se eu soubesse isso aqui, já adiantava alguma coisa, mas eu não sei. Mas eu acho, se ela ajudou no processo licitatório, no edital, ela pode participar? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não.
Ó, eu vou te ajudar aqui nesse edital, mas me contrata, pode ocorrer isso, né? Então eu acho que já é irregular. Irregular, dada a ilegalidade de ela fornecer consultoria terceirizada, ou é irregular, uma vez que feriu o princípio da isonomia. Feriu o princípio da isonomia é dada porque ela fornecer consultoria terceirizada. Bom, irregular, dada a ilegalidade de ela fornecer consultoria, não foi ilegal porque eles mesmos procuraram, né? Então, letra D, eu acho. Letra D, pai. Tá vendo? Quando é uma questão de alternativa, vários pensamentos me levam a uma questão certa. O ruim é que na prova não tem esse tempo todo, né? 8 comentários. Artigo 90. Não poderá participar, direto ou indiretamente, da licitação ou da execução da obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessário. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica, não pode participar da licitação. 24. A licitação de compra de cartuchos de impressão. É necessário definir a marca e o modelo para garantir o princípio da padronização. Nesse caso, o procedimento adequado é adotar, quanto à modalidade e o tipo de licitação, respectivamente. Vixe. Como está falando de compra de cartucho de impressão, se for para pregão em menor preço, pode ser que não venha com uma qualidade boa, né? Convite e técnica de preço. Pregão e técnica de preço. Convite em menor preço também. Não sei menor preço, velho. Concorrência. Eu vou aqui, ó. Concorrência e técnica e preço. Pregão em menor preço, velho. Caceta. Falou em pregão, é obrigatório lembrar de 5 coisas. Só para bens e serviços comuns. Logo, não se pode para obras. 2. Prazo mínimo entre publicação e a apresentação de propostas, 8 dias úteis. É sempre, mas sempre mesmo, menor preço. Opa aí. Menor preço no pregão. Pregão eletrônico obrigatório para a União e nova modalidade de julgamento. Não se pode exigir garantia de proposta por parte dos concorrentes. Não há comissão de licitação. Existe a figura da equipe de apoio do pregoeiro. Caceta, velho. Aqui, pessoal. Tirou o print, anotou. Vamos embora que os cachorros já começaram a latir ali. Já fica agoniado. Muita informação. Errei ali em cima. 25. Determinado órgão público contratou um sistema de controle de acesso, fornecimento. Determinado órgão público contratou um sistema de controle de acesso com fornecimento de equipamentos, barreiras físicas, de estrutura de armazenamento de dados. O programa customizado corretamente especificado em razão de dificuldade orçamentária de referido órgão. O cachorro começa a bater, eu já me perco, pô. Por isso que eu estudo de madrugada, pô. Já me perco. E o menino tá dormindo, se ele acordar, ferrou. Determinado órgão público contratou um sistema de controle de acesso com fornecimento de equipamento, barreiras físicas, infraestrutura e armazenamento de dados. O programa customizado corretamente especificado, em razão de dificuldades orçamentárias, o referido órgão para a finalização da instalação do sistema. Este só foi colocado em funcionamento 6 meses após seu recebimento definitivo pelo órgão.
Um dos requisitos do sistema encomendado era o armazenamento de filmagem por 30 dias. Contudo, foi constatado que só era possível resgatar uma gravação de no máximo de 20 dias, devido à insuficiência do espaço de armazenamento do equipamento. A respeito da situação hipotética apresentada, é correto afirmar que, de acordo com a lei, que a contratada não deverá ser responsabilizada. Não, né? Se ela prometeu alguma coisa e não está oferecendo, tá errado, né? Deverá ser responsabilizada. Deverá ser responsabilizada. Deverá ser responsabilizada. Acho que sim, né? Não deverá ser responsabilizada. Deverá ser parcialmente responsabilizada. E não deverá ser responsabilizada. Só fica B e D. Caso esteja vigente a garantia do produto. Ou responsabilizada parcialmente, devendo arcar com metade do custo de substituição do equipamento. D. Poxa, a gente sempre fica entre B e D. Sempre fica entre duas alternativas. Galera, eu vou parar aqui na questão 25. Minha esposa chegou, já vai começar o fala-fala, sabe como é? Meu filho já tá acordando, já escutei um chororô ali. Certo? Então, para que não fique muita informação, eu não peço que ninguém fique calado e tal, eu vou encerrar por aqui. Vamos encerrar com 25 questões. Beleza? Perdoe-me por não responder mais 5, mas realmente não dá. Eu sei que esse é o momento agora de muitas informações de áudio. Tranquilo? Muito obrigado por ter assistido até aqui, galera. 30 questões aí de direito sobre 8666, beleza? Valeu, fui.